Bom, vamos em frente. Bem, eu falei sobre os flagelos, falei sobre o sofrimento, fiz uma contextualização do sofrimento na doutrina como um sintoma da imperfeição, mostrei que a imperfeição decorre do exercício equivocado do livre-arbítrio e fiz o reverso disso, dando um caráter positivo, fugindo do masoquismo, do sofrimento, da prova, da provação, que eu, quando era novo, neófito na doutrina, escutava isso, esses absurdos. Eu, novo, 40 anos, teve uma pessoa que fez um CA de mama, um câncer de mama, e realmente aquele câncer deu metástase em peritônio, deu uma opção de problemas. E aí as pessoas do centro espírita que ela frequentava diziam, ela precisa sofrer, o câncer é uma provação, ela tem que se depurar. Eles batiam no sofrimento da moça. Eu não entendia bem isso, que era uma falta de misericórdia. Porque se a medicina existe, é para minorar o sofrimento. Como é que Deus, então, vai atenuar e agudizar o sofrimento se Ele promove a medicina que cura? Uma contradição. Então, eu achei que essa atitude eu diria, acusatória, sabe? Em cima da prova, porque é comum isso. Até hoje eu escuto isso. Vou ao Uberaba, escuto isso. É a lei da prova, é a lei da ação e reação, doutor Paulo. É o karma. Falei, para de falar nisso, cara. Para de falar em karma. A conceituação de karma lá na Índia é diferente. Não é isso. Não é isso fatalidade, nem é na doutrina espírita. Nós fugimos desse karma pelo nosso trabalho, pela nossa misericórdia, pelas nossas atitudes no bem. Então eu via isso no centro espírita e a pessoa sofrendo e ninguém queria minimamente ajudar essa moça, achando que o sofrimento era necessário. Isso, se a gente regredir a barbárie, vai ver que esses indivíduos na época da Semana Santa, lá nas Filipinas e outros lugares, se autoflagelam. Se pregam em cruzes, achando que estão fazendo grande coisa. Sabe? Está tudo errado, pessoal. Está tudo errado. A doutrina não diz isso. E nós não pensamos assim. Né? Então, posto isso, vamos para a guerra. Mas eu acho que vocês ficaram sabidos. Eu até vou tomar um pouquinho desse café. Vocês já sabem o que vai acontecer agora com a guerra, com tudo mais. Vocês já sabem. Vocês são inteligentes, vocês já sabem o que existe a guerra. Dentro da contextação, dentro da doutrina espírita. Não vai ser nada de novo. Então vamos para a guerra. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Então Allan Kardec quer saber se a evolução moral da humanidade ela é constante, lenta e disciplinada e pontual. Então o Espírito responde ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, da inércia. Então um progresso normal, lento, que da própria condição de vida vai progredindo. Não é? O homem primitivo, ele, pela própria inércia dele, descobriu que a pedra podia quebrar alguma coisa. Aí, quando afinava a pedra, semelhante a um machado, ele podia, além de bater, cortar. Então, ele foi mesmo criando os instrumentos dele, pela própria necessidade de sobrevivência. Foi isso que a vida foi ensinando a ele. Esse fato que a vida ensina é a força das coisas, Luiz. É a força das coisas. Isso é lento. Não é, Conceição? É? Bom, quando, porém, o povo não progride, preste atenção. Tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforme. Então, tem um momento que o povo não progrediu o suficiente. Então, vai ter que ter um elemento catalisador, um elemento acelerador que é necessário. Muito bem. Ou seja, o homem não pode manter-se
perpetuamente na ignorância. Preste atenção, não se pode deixar os indivíduos perpetuamente na ignorância. Eles vão ter que progredir, porque isso constitui uma lei de Deus. E o homem não pode se superpor às leis de Deus. Ele se esclarece pela força das coisas. O dia a dia dele vai dando um novo esclarecimento. O caso do Brasil hoje são as redes sociais. A força das coisas foi criando as redes sociais. No início, as redes sociais eram um grupo de família, um grupo lá da faculdade, eu tenho lá com meus colegas de turma da faculdade, vai formando os grupos. Mas ela virou também um instrumento político. Foi a força das coisas. Por que ela virou um instrumento político? Que a grande mídia não informa o que acontece. São força das coisas. Estão acontecendo. É necessidade das coisas, da vida. Agora, as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. Eu acho que isso podia ser uma plataforma política, esse texto. Dizendo o seguinte, que a revolução moral, ela vai irromper subitamente e vai desabar todo o sistema vigente, o sistema conservador, cujo sistema não atende mais às necessidades da população. Vocês estão me entendendo? Hein? Vai acontecer, porque tem que acontecer. Isso em 1857, antes das guerras mundiais, antes da luta lá, a perda da França na Guerra Franco-Prussiana, que foi uma derrota incrível para o imperador, esqueci o nome, Luiz Felipe. Enfim, isso foi muito antes dos grandes, isso foi antes, muito antes da Revolução Comunista, isso é muito antes. Tem um caráter da vidência, da precognição, né? Bom, o homem geralmente não percebe nessas comoções, senão as desordens e as confusões momentâneas que ferem os seus interesses materiais. Porém, aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Isso é interessante. O mal vai gerar o bem. O mal vai se transformar no bem. E a tempestade, o furacão que saneia a atmosfera, depois de a ter agitado com violência. É a tempestade, é o furacão. Então a crise tem que haver, diz aí o nosso espírito comunicante. Aí são os comentários meus, né? Quando o povo não progride tal como deveria, preguiçoso, indolente, negligente e imoral, Deus envia uma espécie de látego, que é a guerra, e aí então, por força das necessidades e do sofrimento que surgem, produz as modificações morais e intelectuais. Avança, cresce. Isso é uma lei do progresso, não tem como reverter. 784. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar. Pelo contrário, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal, e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue aos excessos, para tornar compreensível a necessidade do bem e da reforma. Então o mal tem que chegar à sua maior deflexão, deixar as pessoas numa situação de total desconforto, às vezes de muitas privações, mesmo básicas como alimentação e segurança, e depois de levar ao fundo, ao máximo, vai subir pela crise a nova era. A nova era. Vamos em frente. Diz o Espírito comunicante,
Faz-se mister que o mal chega ao excesso, para tornar-se compreensível a necessidade do bem e das reformas. Eis assim um registro da deflexão extenuada, extremada, que horror, dos valores morais, da tradição e dos costumes. Quando os valores morais entram na maior deflexão, a tradição, que é aquilo que passam de pai para filho, de avô para neto, etc., de bisavô para bisneto, os costumes também, então a deflexão chega ao máximo. Aí vai se iniciar a ascensão. O mal chegou ao extremo, é necessário. Bom, só um instantinho. Vocês entenderam isso? Que é apenas uma linha de pensamento consequente que eu estou conduzindo. Estou conduzindo aos fatos. Não é? Agora, vamos ver o que Jesus disse. Edmilson, presta atenção. Presta atenção ao que Jesus disse. Jesus bem o sabia. É o que diz em Mateus 18,6, 7. O texto é comentado por Allan Kardec. Aqui está a citação de onde eu tirei. De Jesus. Ai do mundo, por causa dos escândalos, mas é necessário que venha os escândalos. Está claro? Vamos ver o conceito de escândalo de acordo com o discurso de Jesus. O professor Kardec aqui nos diz: escândalo, no sentido evangélico, lá no Evangelho, constitui toda a reação má de um indivíduo para com o outro. Toda situação má, com ou sem repercussão, mas é uma atitude. Qualquer atitude negativa, prejudicial, intimamente é um escândalo. Agora, nesse caso, o escândalo tem o resultado efetivo do mal moral. Allan Kardec. Preste atenção. Ele sinaliza o escândalo como mal moral. Tá? Não é aquele negócio, aquele barulho, aquela situação que se gera, que a gente chama, derrubou a barraca, né? Não sei o quê, barraqueiro. Eu não sei. Não é nada disso. A doutrina coloca o escândalo na conceituação de mal moral, porque Jesus era um educador moral. Ele nunca quis entrar no mundo material, em nenhum momento. Vocês têm que entender isso. Ele sempre se ateve à parte espiritual. Quando Barrabás, Pôncio Pilatos pergunta, é rei dos judeus? Interroga antes da crucificação. És tu o rei dos judeus? Aí Jesus diz, tu dizes. Quer dizer, você que diz que eu sou o rei. E aduz. Mas se a minha gente quisesse, mandaria 2 falanges que me libertaria de todos vocês. Quer dizer, viriam, cada falange eram 100 soldados, se eu não me engano. Enfim, mas finalmente ele termina, mas o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não queria ser um revolucionário social, não queria imperar sobre o mundo, ele queria produzir a modificação moral. Daí a sua transcendência. Porque se fosse revolucionário, tinha terminado com outros tantos revolucionários. Então, ele opera no lado espiritual. É essa que é o reino dos céus que ele nos chama, sempre. Segundo, é preciso que haja escândalo no mundo. Olha só, diz Jesus. Porque imperfeitos como são na terra os homens, imperfeitos, os homens se mostram propensos a praticar o mal, porque são imperfeitos. E porque as árvores mais só dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal, vamos atentar, quem estiver dormindo, é uma consequência da imperfeição do homem, dos homens, e que não haja obrigação de praticá-lo.
Portanto, o mal é uma consequência da imperfeição. Quando o homem for perfeito, ele gerará o bem. Mas como existe o mal, vai gerar o mal moral, que é o escândalo, e é necessário. Por que é necessário que aconteça esse mal? É necessário que o escândalo venha de Jesus. Por quê? Porque estando o homem, pelos contatos com seus vícios, próprios vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Ou seja, o mal é uma autopunição do homem. Porque ele gera o mal moral, ele se torna imperfeito, e para que ele reverta a um estado de perfeição, ele tem que sofrer, ele tem que depurar. Quando o homem não tiver necessidade de passar pelo sofrimento, isso indicará um grau de evolução, de perfeição. Mas isso é um movimento diário nosso, que a gente tem que fazer. Não adianta só estudar. Estudar não vai resolver, tem que agir também. Mas também tem que estudar. São as duas coisas. Então nós estamos entendendo que não há esse fatalismo, que não há esse determinismo, que não há essa inexorabilidade das coisas. Há todo um mecanismo de exercício da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio, da necessidade de nós mudarmos a situação prejudicial em que vivemos. E se nós temos saúde, se temos inteligência, se somos lúcidos, se temos essa fé consubstanciada em Deus, é natural que nós vamos resolver os problemas na medida das suas possibilidades e das nossas possibilidades. Então a visão do Cristo é sempre otimista. É necessário que venha, mas ele vai depurar e vai melhorar. Então essa passagem de Mateus, eu queria que vocês gravassem bem, porque esse mal moral é a crise também, que a gente chama. E a crise é necessária, como nós vimos aqui. Nós vimos isso, vimos aqui que essa questão da crise é necessária.